da savana africana. Leão, elefante, leopardo, rinoceronte. Hoje o tema que eu escolhi para falar é de Vamos lá, então. eu sou o Matheus, sou R2 de Medicina de Emergência. Tá, boa tarde, gente. Meu nome é Isa, eu sou R3 de Emergência do Oswaldo e eu vou falar sobre esse artigo que foi publicado em 2021 sobre o diamante da morte e a relação da hipocalcemia nos pacientes de trauma e na ressuscitação desses pacientes. Então, lembrando aqui a teoria da morte é pela hipotermia, acidose e coagulopatia. E esse conceito do diamante da morte inclui a hipocalcemia como um fator importante para o desfecho negativo desses pacientes. Então, qual foi a metodologia do artigo? Foi uma revisão de literatura, utilizou as bases de dados sobre o médico escolar com essas palavras-chave. A busca foi realizada desde o início da base de dados até setembro de 2020. E aí os autores fizeram basicamente a revisão dessas literaturas que eles encontraram, utilizaram sempre artigos em inglês e a inclusão desses artigos para fazer nessa revisão foi de acordo com o consenso entre eles. Então, no total, foram 40 artigos com essas características aqui. Para a gente entender qual é o papel do cálcio nessa tríade letal, qual é o papel fisiológico dele? Então, ele é um CAP encontrado tanto no intra quanto no eixo celular. Tem duas formas de apresentação. A forma livre, que é ionizada, que é a forma ativa, e a forma ligada às proteínas, que é a forma inativa. E ele tem uma função importante na coagulação, na parte vascular e na função cardíaca. Na coagulação, ajuda na adesão plaquetária, na função intrínseca dos fatores dependentes de vitamina K, nas proteínas C e S da cascata de coagulação, e atua ligando também esses fatores da coagulação. Na parte vascular é essencial para a contração e relaxamento do músculo liso vascular e tem uma relação de hipotensão com hipocalcemia, e na parte cardíaca ele auxilia na contratividade de miose. Então auxilia na sístole e consequentemente no débito cardíaco. Qual a relação do cálcio com a tríade letal? Então na coagulopatia a gente viu diversas funções na cascata de coagulação. Existe aí essa coagulopatia traumática aguda que está relacionada à hipocalcemia, uma diminuição na formação de trombina, e também tem uma relação com a força desse coágulo que dá para ser medido através de tomoelastografia. Em relação à acidose, a gente sabe que a hipocalcemia tem relação com a piora da acidose. Em relação à hipotermia, a hipotermia reduz o metabolismo hepático do citrato, age de forma deletéria para o coração, então diminui o débito cardíaco e piora esse estado de perfusão. Então, essa é uma imagem aqui que resume qual é a relação do cálcio com a tríade letal, incluindo ele com esse outro componente formando o diamante na morte. Então, qual foi a discussão aqui do artigo? A gente sabe que esses pacientes provavelmente vão precisar de transfusão sanguínea e esses hemoderivados eles usam como anticoagulante o citrato. Então, a gente tem duas coisas que interferem. Os pacientes críticos eles já vão apresentar uma disfunção hepática secundária a esse estado deles e geralmente eles vão precisar de transfusão sanguínea, que vai acabar diminuindo esse metabolismo do citrato e outro aumentando a quantidade de citrato no sangue. Então, a gente tem uma hipocalcemia induzida pela transfusão. Alguns estudos mostram isso. Esse estudo aqui viu que os pacientes que foram submetidos aos protocolos de transfusão maciça estavam gravemente hipocalcêmicos e viu que a hipocalcemia grave está relacionada com o aumento da mortalidade. Qual é a relação do cálcio com o trauma? A hipocalcemia no trauma ela tem uma etiologia multifatorial. Então, tem relação com a acidose lática, uma função anormal do paratireoide e o próprio processo de isquemia leva a um influxo de cálcio. Então, só pelo mecanismo do trauma, a gente já leva um pouco a hipocalcemia. Então, no contexto do trauma, essa hipocalcemia, ela teve uma associação com hipotensão, até mesmo no pré-hospitalar, antes de você instituir qualquer tratamento. E essa hipocalcemia também, logo no início da avaliação, esteve relacionada a uma maior necessidade de transfusão sanguínea. A gente sabe que a hipocalcemia está associada a piores desfechos e aumento na mortalidade. Quando presente na avaliação inicial, ela tem um fator mais preditivo de mortalidade. E corrigir a hipocalcemia, então, ela fica como um fator-chave na ressuscitação nesse perfil de pacientes. No contexto de pré-hospitalar, não existe nada na literatura ainda que, em base a gente fazer isso, mas a gente sabe que é no pré-hospitalar que a gente vai começar o tratamento desses pacientes. Então, é importante a gente lembrar desse fator que pode ser um contribuinte. Das recomendações do artigo, não houve um consenso no momento e no grau de quanto a gente deve fazer essa reposição de cálcio. Aqui eu deixei algumas sugestões que a literatura traz na diretriz europeia, mas basicamente quando o cálcio estiver baixo, você vai repor tentando sempre manter um nível acima de 1,1. Qual foi a conclusão do artigo? Esses pacientes com trauma grave, eles geralmente apresentam uma hipocalcemia muito antes da reanimação. Então, muito provavelmente, pelo mecanismo, pela fisiopatologia do trauma, o cálcio baixo, ele contribui para a tríade letal da morte, então ele piora o débito cardíaco, piora a acidose, piora a coagulopatia e, consequentemente, aumenta a mortalidade.
O que eles sugerem? Que nesses pacientes que trauma grave, precisa de ter hemorragia, precisa de transfusão, você faça essa reposição de cálcio. Mas assim, não existe, como eu falei, nada na literatura que embase como e quando a gente deve fazer. Então, isso fica aí como uma forma de estudo posterior. E foi isso.